Os irmãos façam silêncio quando ela estiver entregando, tá bom? Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Como ela mesma disse, foram dias muito difíceis, né? Que eu passei, mas graças a Deus, Deus me salvou, Deus me libertou. E tudo que Deus prometeu para mim está se cumprindo, graças a Deus. Em nome de Jesus. Irmãos, o que eu tenho para falar foi que já tem um tempinho já, Deus já tem me dado algumas revelações, tem falado algumas coisas comigo, e eu por desobediência, eu briguei com o Senhor, disse para o Senhor que eu não ia entregar. E por conta disso, o Senhor praticamente se afastou de mim. Eu praticamente comecei a entrar em pecado novamente, e Satanás começou a aparecer para mim dentro da minha casa, começou a me atormentar, começou a perturbar a minha vida. E todas as vezes que eu orava, eu abria a Bíblia, só falava em conserto, era só conserto. E até então, uma bela noite, Satanás veio até mim e disse que ia me levar. E ali eu fui praticamente pro pó. Eu tive que pedir perdão para o Senhor e voltar da mesma forma como o Senhor queria que eu ficasse. Como o Senhor queria que eu ficasse na presença dele. Então, na noite seguinte, Satanás veio até a minha cama, às 5 horas da manhã, e enfiou as garras na minha perna. Meu Deus. E ali eu tive que levantar e orar mais uma vez e pedir ao Senhor perdão pelos meus pecados, que naquele momento tudo que Ele me passasse eu ia entregar, dependente de como fosse, eu ia entregar, eu ia falar com o Senhor, eu ia falar para a pessoa entregar. Então a primeira revelação que Deus me deu foi que eu, depois de orar de madrugada, eu li a Bíblia e o Senhor me mostrou eu dentro de uma casa, e ali eu tinha um sofá e uma televisão, eu sentada com a minha família. Um líder mundial muito grande, o anticristo, falava que tudo que estava acontecendo na terra era culpa dos crentes, era culpa nossa. E ali na televisão ele falava, ele decretava morte aos crentes. E todos os crentes deveriam morrer, deveriam descer à sepultura. E a partir daquele momento era decretada uma guerra mundial contra os crentes. Meu Deus. E a segunda revelação foi que Deus me deu, eu estava assim, Deus me levou até a Estrada da Posse. Era um dia muito quente, um calor muito grande, era um sol, não tinha nenhuma nuvem no céu. E de repente o céu começou a escurecer. Era uma nuvem muito negra que tomava tudo aquele momento, todo mundo olhava para cima, ninguém conseguia entender nada do que estava acontecendo. E quando eu olhava naquele momento, era aquele reboliço, era uma nuvem muito rápida que tomava o céu. E naquele momento eu sabia que estava acontecendo, que era o arrebatamento. E quando eu olhava para o sol escurecia, o sol já não tinha mais luz. Naquele momento ele atravessava a camada atmosférica, ele pegava fogo, mas quando ele batia no chão, era uma bola de ferro muito grande e fria. Onde ele passava, ele arrastava, ele levava tudo. E naquele momento o Senhor já me fez me levar até um certo lugar onde tinha todos os crentes reunidos. E naquele momento o Senhor falava, não subiria ninguém, nenhum crente subia. Placa de igreja não vai subir, mas todos os crentes, todas as religiões reunidas, e não subia ninguém subia. E o Senhor falava para mim, não subia por causa do pecado. Dentro da igreja há pequenos pecados, muita gente está lendo, subindo um monte, falando certas coisas, e com Deus está em pecado, pecados ocultos. O Senhor falava, dentro da igreja é uma coisa, mas dentro de casa é outra. E ali naquele momento, o Senhor falava comigo que nem as crianças iriam subir. Porque a partir do momento que uma criança ela consegue entender o que é certo e errado, ela tem discernimento. Então ela já responde pela própria vida perante o Senhor. E se ela descer, morrer sem salvação, uma criança desobediente, ela vai para o inferno. Assim mesmo como Deus falava comigo. E dali, Deus já me levava para dentro da minha casa e entrava um anjo muito grande. Ele tinha mais ou menos 3 metros de altura. E ali ele pegava a minha filha no colo e falava assim, eu vou levar a sua filha. Só a sua filha que vai subir. E eu falava assim, por que só minha filha se ninguém subia? E ele falava assim comigo, assim, não é significa a sua filha vai subir, mas para subir tem que ter o coração de uma criança. Você tem que estar com o coração limpo. Você tem que estar perante o Senhor perfeito e impuro. Porque pecados, porque da forma que está a igreja não vai subir. Porque disse-me disse, é um querendo abater o outro, é um querendo passar por cima do outro, querendo ser melhor do que o outro. E dessa forma não vai subir. A igreja do Senhor não vai subir.
A vinda de Jesus está muito perto, está muito próxima. E o povo está brincando, vivem dentro da igreja como se Jesus não fosse voltar. Eita Deus. E a segunda revelação que Deus me deu, eu estava dentro da igreja e entrava uma irmã, e ela vestida ataviada, ela começava a rodar, e ali ela começava a falar em línguas, e naquele momento o Espírito Santo falava assim: observa ela. Naquele momento, quando eu começava a observar, a roupa dela ia se transformando. De baixo para cima, começava a se transformar. Ela colocava aquele sapato, o sapato dela se transformava num salto muito alto. Era um sapato desse, um salto muito grande, dourado. E conforme eu ia subindo, a roupa dela se transformando num maiô, num body, na roupa de carnaval. E ali, aquela roupa de carnaval ia se tomando forma, ia tomando aquela penugem na cabeça, e ela pulava, ela rodava com roupa de carnaval. O Espírito Santo falava dentro da igreja: crentes em pecado, pessoas que estão pulando no poder, falando em línguas, mas está pulando carnaval. Deus falava dessa forma comigo. Meu Deus. E a terceira revelação que Deus me deu, Deus mostrava um mar muito grande. Era enorme aquele mar, não tinha terra, era só água. E o Senhor dividia aquele mar na minha frente. Era dividido no meio. E conforme aquele mar ia dividindo, a água da esquerda se transformava amarela, barrenta. Mas tinha muitos pontinhos pretos, era muito. E ali o Senhor falava: observa. E quando eu observava, os crentes caíam tudo daquela água. Ali os crentes morriam afogados, eles caíam, tentavam submergir, tentar respirar, vir para a superfície, mas não conseguia. E o Espírito Santo falava: vai ter que descer a sepultura, vai morrer por conta do pecado. Porque tem muitos que estão ouvindo a minha palavra, eu falo dia e noite, não me escuta, não me obedece. E o mar da direita era aquela água branquinha, sabe? Ainda tinha os pontinhos pretos. E o Senhor falava, era poucos que entravam ali dentro. E o Senhor falava assim comigo: vai entrar muitos ali, aquela parte ali me agrada. Mas vai ter alguns que vai ter que descer a sepultura, porque ainda continua na desobediência. Irmãos, é muito sério. Na virada do ano, desse ano, Deus falou comigo dentro de casa que era para eu e a minha família fazermos uma oração, porque o espírito da morte ia passar. E ali o Senhor falou comigo. Depois que nós terminamos a oração, era mais ou menos 5 para meia-noite. E eu peguei a minha filha e fui pro portão ver os fogos com a minha filha, que ela ainda estava acordada. E ali o Senhor veio até mim e falou: minha filha, você não imagina como vai ser o ano de 2021. Muitos estão pedindo para que o ano de 2020 acabe, mas não tem noção de como vai ser o ano de 2021. Se soubesse, não pediria que o ano de 2020 acabasse. 2021 vai ser pior do que o 2020. Coisas terríveis vai acontecer. Coisas terríveis, irmãos. Deus tem falado comigo direto: desperta, porque a volta de Cristo está muito perto, está muito perto. Por um passo para o anticristo acontecer, está muito perto. E quando acontecer, vai haver o arrebatamento. E aquele que ficar vai sofrer a guerra da espada, vai ficar na terra e vai ser muito triste. Tá, irmãos? Então foi até aqui que o Senhor permitiu eu falar. Tá bem? Tá bom, irmãos? É isso que eu